Bom, vamos começar aqui e aí se der certo a gente entra no YouTube também, tá bom? Então a pergunta na verdade é quem seria você se você conseguisse se apresentar sem falar o que você faz, né? Porque muitas vezes, como que você se apresenta para as pessoas sem falar o que você faz? Você consegue isso? Porque nós muitas vezes nós só sabemos nos apresentar para as pessoas falando aquilo que a gente faz. Ah, eu sou... Ah, quem é você? Ah, essa aqui é a médica Patrícia. Ah, essa aqui é a fulana. Então a gente não consegue fazer apresentações sobre nós mesmos sem que a gente use a nossa profissão como o lugar de apresentação. Isso é um hábito que não é só seu, que não é só de médicos, é de todas as profissões. A gente sempre usa isso, é como se fosse um posicionamento, né? De onde eu vim, uma referência, minha referência é a minha profissão. Só que isso acaba se tornando algo muito forte, algo que vira a única coisa que a gente tem como referência, que é a profissão, que é a forma como a gente se apresenta. Eu só sei falar de mim através da minha profissão. Bom dia, bom dia. Então, é sobre isso a reflexão, né? Quem sou eu, apesar e em detrimento da minha própria profissão? Será que eu só sei realmente me apresentar dessa maneira? Ah, eu sou a Patrícia, médica, isso, aquilo outro, ou será que eu tenho outros papéis e que esses papéis também, qual a importância que esses outros papéis têm na nossa vida, né? A gente veio de uma formação, não só médica, de uma formação social, em que nós, principalmente nós mulheres, mas não só nós mulheres, né? Todos nós, peraí, gente, eu tô tentando aqui fazer o YouTube funcionar. Está meio demorado o YouTube. Na hora que ele resolver começar, a gente começa lá também. Mas nós temos uma formação de que a gente precisa ter uma profissão para se apresentar, não é? A gente vem disso. É importante na nossa sociedade, é valorizada a profissão que a gente tem. Então, por isso é tão difícil fazer escolhas, por exemplo, a escolha de cuidar dos filhos. Porque nós tomamos um viés social de que esse nosso papel mãe, por exemplo, ele não é tão importante quanto o nosso papel profissional, independente da profissão, mas principalmente se formos médicos, né? Eu me lembro de uma colega que eu trabalhei, ela falava assim, eu não sei por que a gente é assim, né? Por que a gente trabalha tanto? Porque eu nem preciso morrer de trabalhar, mas eu trabalho tanto, eu não sei ser outra coisa, eu não sei fazer outra coisa a não ser ser médica, sabe? Então nós somos assim, né? E muitas vezes a gente não sabe se apresentar para as pessoas e a gente não sabe falar da gente mesmo se nós não falarmos da nossa profissão, porque a gente nem sabe quem a gente é. E eu trouxe essa reflexão aqui hoje porque é um pouco reflexiva, mas também é um pouco de autoconhecimento, né? Eu estou tentando focar as aulas do YouTube em conhecimentos mais práticos, ligados às práticas integrativas, à medicina integrativa, centrada na pessoa, e aqui nessas lives trazer um pouco mais das reflexões, porque elas também são importantes para a nossa transformação, né? Em tempos como o que a gente está vivendo, em que a gente está transitando realmente, eu nem estou falando da pandemia em si, mas eu estou falando de toda a transição que nós estamos fazendo enquanto sociedade, é muito natural que a gente se perca de quem realmente a gente é. Só que nós estamos nos perdendo há muito tempo, né? Desde que falaram pra gente que nós somos a nossa profissão, que sem a nossa profissão nós não somos nenhum tipo de referência. Eu não sei quanto a vocês, mas pra mim isso sempre foi muito verdadeiro. E sempre foquei muito na profissão, sempre gostei muito de... É como se a gente precisasse desse lugar que é ânimos, né? Dentro do conhecimento, acho que é freudiano, mas eu conheço mais da antroposofia, que usa desses dois termos, o ânima, que seria a força do feminino, e o ânimos, que seria a força do masculino. O que nos leva para o impulso de fazer, de realizar, de acontecer, é o ânimos, é a força do masculino, porque a força do feminino ela tem uma outra pegada, que é mais do cuidar, que está mais ligado ao lado direito do nosso cérebro, que é a intuição, que é o cuidar, que é o acolher, que é o sentir os lugares. E esse feminino é o que tem faltado muito na nossa sociedade. A gente está muito focado em ser e realizar
só profissionalmente. E aí é onde nós nos perdemos. Por isso que talvez o tema dessa live deveria ser como eu me apresento se eu não puder falar da minha profissão. Será que eu sei me apresentar de outra forma? Eu sou a Patrícia, sei lá, eu sou a Patrícia que gosta de comer brownie, por exemplo. Eu sou a Patrícia. A gente só sabe essas referências, né? Só quem está fora da gente, só aquilo que a gente usa de referência. E é normal, né? Porque é assim que funciona o nosso cérebro. Quem sou eu internamente? Eu me lembro que eu sempre faço essa pergunta para os pacientes, talvez seja a primeira pergunta que eu faço quando eu vou atender. No SUS eu ainda não fiz essa pergunta, mas quando eu atendi em consultório e as pessoas já chegavam, né, para os pacientes que eu atendo, hoje eu estou atendendo mais no online, mas para os pacientes que já chegavam sabendo qual que seria a pegada da nossa conversa, eu sempre fazia essa primeira pergunta: quem é você? E ninguém sabe responder. Eu não sei responder às vezes, né? Esses dias eu me fiz essa pergunta e eu consegui responder de forma satisfatória. Isso me deixou extremamente feliz, porque durante muito tempo eu venho me fazendo essa pergunta: quem é você, né? E é essa pergunta que me motivou, talvez, e eu acho que isso já é natural, né? De querer realmente entrar nos caminhos do autoconhecimento, por saber que é esse o caminho que vai me levar para a verdadeira satisfação pessoal, para verdadeira satisfação, inclusive profissional. Eu me lembro de ter lido, eu não sei se foi Bob Proctor, que é um famoso aí, que trabalha autoconhecimento, e ele falou: eu já estou há 50 anos estudando uma pessoa, e essa pessoa sou eu mesmo, e a partir do estudo de mim, eu consigo estudar o outro. Então, é mais ou menos isso, né? Eu também me estudo, porque quando eu identifico em mim, por exemplo, raiva, né? Eu sou uma pessoa que tem raiva. E aí, poxa vida, eu consigo aceitar melhor a raiva do outro, entendeu? Eu consigo aceitar melhor a indignação do outro. E eu sou uma pessoa que sente medo, eu sou uma pessoa que sente tristeza. E talvez quando eu sinto a tristeza, eu consiga entender como é ter depressão, né? Eu nunca tive depressão. Eu falo que eu sou mais pro lado da agitação, ansiedade. Se eu for ter algum transtorno mais sério, seria nesse sentido, né? Se eu for ter, não, né? Todos nós temos algum tipo de transtorno. Mas os meus vão mais pro lado da ansiedade. E às vezes eu não sei o que é sentir depressão, mas tem dias que eu me sinto triste e aí eu penso: nossa, talvez seja um pouco isso. Por quê? Porque a partir do meu sentir eu consigo ser mais empática com o sentir do outro, né? Então, quem sou eu, quem é você, talvez seja a única pergunta que nos seja importante nesse momento, em que nós estamos diante de situações extremas, de mudanças, de transformações sociais, de formas acirradas, de mudanças nos paradigmas profissionais, médicos e em nós mesmos, né? Quem de nós não ficou um pouquinho revendo as nossas escolhas até agora, diante de tudo que a gente está vivendo, né? As nossas escolhas enquanto profissão e as nossas escolhas enquanto pessoais. Nesse momento em que nós somos testados naquilo que a gente mais ama e que não sabemos que amamos, que é a nossa própria vida, né? Muitas vezes, e aqui a gente sabe que muitas pessoas tiram a própria vida, mas não é por falta de gostar da vida, mas por às vezes não encontrar um caminho para aquele desespero que estão sentindo. E nós descobrimos que gostamos da vida quando estamos na iminência da possibilidade de lidar com a morte, né? Que é algo hoje muito presente, muito mais do que já foi em qualquer outro momento. Não que ela não estivesse aí, mas mais do que em qualquer outro momento, hoje nós vivenciamos a experiência de ver ela acontecendo em números exorbitantes que nos chocariam há 5 meses atrás, mas que hoje parece que nós nos acostumamos, não é mesmo? Quem tem essa sensação, né? Então, lidar com a morte de frente, lidar com as coisas que a gente não consegue mudar, com um processo que tem evoluído e que a gente não tem aparentemente no externo como agir, isso faz com que a gente se volte realmente para o nosso casulo interno, para as perguntas que não foram feitas e para as escolhas que nós deixamos de fazer, né? E é aqui que eu pergunto isso para vocês: qual o apego que nós temos à nossa única forma de nos apresentar, que é a nossa profissão? E onde estão os nossos outros papéis, né? Esses nossos outros papéis, será que eles são tão importantes como esse que a gente exerce enquanto profissionais de saúde, né? Será que nossos outros papéis agora eles têm que ficar
diminuídos porque a gente está na linha de frente, por exemplo, né? Então, ainda tentando resolver o YouTube, gente. Mas acho que eu não vou conseguir para essa live. E eu já contei essa história 1000 vezes, mas eu tenho 2 histórias com relação a isso, que foram 2 chamados que me marcaram muito. Um deles, eu estava no 3º colegial e eu adorava as aulas de filosofia. Talvez eu fosse a única pessoa do universo que gostava de filosofia, né? E aí, eu me lembro que eu tinha um professor no 3º ano que era um padre filósofo. E ele dava umas aulas muito boas, muito diferentonas, em que a gente realmente ia para um lugar de autoconhecimento, de introspecção. E eu me lembro que em uma dessas aulas ele mandou a gente fazer uma redação descrevendo quem é você. Gente, eu nunca tive a resposta, nunca. E aí eu fiz essa redação toda feliz, né, escrevendo lá, eu sou fulana, eu gosto disso, eu gosto disso, eu não gosto disso, escrevendo todas as referências que estavam no meu externo, que me faziam saber quem eu era, né, porque nós sabemos quem nós somos muitas vezes a partir do olhar do outro, e é extremamente importante também. E aí eu fiz todo esse processo de escrever, e tanto eu quanto a maioria dos meus colegas tiramos péssimas notas nessa redação, porque segundo ele a gente não tinha entendido nada do que era realmente quem é você. E eu continuei sem entender, porque parece que ele não conseguiu me explicar, ou aquilo foi tão chocante para mim que eu passei o tempo todo sem saber quem eu era mesmo, e sem saber como eu deveria ter escrito quem eu era. Muito tempo depois eu fui entender a importância da gente não só escrever sobre isso, mas da gente buscar isso, né? Porque isso não vem numa resposta simples. Como eu falei para vocês, é uma pergunta que eu gosto de fazer das primeiras consultas. Não é para a pessoa me dar uma resposta pronta, é para ela relembrar quem ela é, né? E eu me lembro de uma vez ter feito essa pergunta em uma das pacientes que é também minha amiga e é também próxima a mim, né? Uma pessoa muito estudiosa de si mesma. E aí ela me disse, eu sou uma faísca do nada, eu sou uma centelha, eu sou um pedaço do todo. E aquilo me marcou profundamente, talvez ela tivesse ali a grande sabedoria de quem a gente é. E há muito pouco tempo atrás, quando eu me fiz essa pergunta, quem sou eu? A minha resposta foi a mesma, eu sou o todo. E talvez foi a primeira vez que eu tenha conseguido fazer essa resposta. E sabe como que ela veio? Tipo, eu estava andando, saindo de um lugar, saindo dos atendimentos da tarde e atravessando a gente atravessa um lugar bonito de natureza, assim, né? Até chegar onde está o carro estacionado. E saindo ali de máscara e tudo, de touca. E aí eu olhei para aquele céu super bonito e falei, nossa... E aquela pergunta que eu faço para os pacientes, será que eu consigo responder? Quem é você? Eu me fiz essa pergunta e aí me veio a resposta, eu sou o todo. E realmente é isso que nós somos, só que a gente se esqueceu e até a gente chegar nesse lugar aí, e eu sei intelectualmente por ir estudar, eu não sei muitas vezes por realmente sentir, porque a diferença é essa, é estar no sentir, quando eu sinto quem eu sou de verdade, entendeu? Então, bom, né? Então eu tô filosofando, né, gente? Mas é essa a intenção aqui mesmo, porque é através da filosofia que nós vamos chegar na verdadeira medicina. E todas as medicinas, todas, né? Inclusive a nossa, começaram a vir de alguma filosofia. O todo seria o todo. O todo tem vários nomes. O todo tem Deus, é um dos nomes do todo. O universo é um dos nomes do todo. A força que cria, né? Porque a força... bom, a gente vai entrar num estudo profundo que eu vou fazer lá no programa, mas depois eu posso até trazer para cá, que é esse estudo realmente do que seria esse todo, essa força criadora, né? De algumas linhas filosóficas do que elas trazem. E aqui eu não falo de religião, porque eu não é nada contra religiões, mas é porque são estudos livres mesmo, de filosofias livres, de filosofias que buscam trazer a gente para a expansão da consciência e não para nenhum tipo de como é que eu vou falar, de aprisionamento, né? Então seria isso, tá?
O todo é uma frequência, na verdade, né? Porque somos todos frequências. Quando a gente se divide lá, encontra o átomo, encontra os neutrinos, encontra os quarks, nós descobrimos que não existe matéria, que existe energia, e essa energia é uma frequência. Então, ser o todo é ser essa frequência, né? E aí, outra coisa, mas na verdade eu comecei essa conversa, nem era para chegar aqui não, né? Eu estava falando da filosofia. E a filosofia, pronto, deixa eu tentar abrir aqui mais uma vez. E a filosofia nos traz que muitas linhas filosóficas nos trazem a arte de pensar e de fazer perguntas. E é isso que faz de nós perguntadores. E através da perguntação que a gente consegue chegar às respostas que realmente nos satisfazem ou que nos apoiam em momentos como esse que nós estamos vivendo, né? Então é através das perguntas que nós chegamos às respostas. E a medicina começou através das perguntas que se foram feitas lá atrás, quando os filósofos e os médicos eles eram a mesma coisa, né? Como dizia Hipócrates, nos nossos primeiros professores, todo bom médico tem que ter as características de um bom filósofo: saber perguntar e saber escutar, né? Saber escutar as respostas. Então nós, como bons médicos, o que eu tenho feito aqui é justamente buscar o resgate da arte de curar. E a gente não resgata essa arte sem encontrar com ela a filosofia, sem encontrar a filosofia para que ela possa nos apoiar, entendem? Então resgatar essa arte de curar é resgatar a filosofia em nós, é parar de entregar o nosso poder de perguntar e de questionar a qualquer pessoa que diz ter algum tipo de poder, as instituições, inclusive a nossa própria formação. Sair da caixa é justamente isso, é parar de entregar o seu poder de raciocinar, de fazer perguntas, de ir atrás das respostas a qualquer outro que te entregue as respostas prontas. Então, por isso é tão importante que a gente caminhe cada dia mais na simplicidade de fazer perguntas que nos levem a encontrar alguma coisa ou não, mas simplesmente pela arte de fazer perguntas, entenderam? Bom, e aí o que me vem mesmo é a questão dos papéis sociais, né? Todas nós vivemos a partir dos papéis que nós exercemos na sociedade. E o papel de médica, de profissional, seja ela qual profissão, ele é um dos papéis. No entanto, nós, né, e aqui eu vou falar especificamente para as colegas da saúde mesmo, eu acho que isso acontece com todas as outras profissões, eu vejo isso fortemente na minha. Cansei do YouTube, desliguei. Não dá certo mesmo hoje. E eu vejo isso fortemente na minha profissão, que é o seguinte: nós só sabemos nos identificar com quem nós somos profissionalmente, nós somos criadas para sermos muito bem-sucedidas, nós viemos de mães que nos deram esse lugar: vai lá ser bem-sucedida, minha filha, vai lá que eu tô te apoiando aqui. Pelo menos a minha foi assim: olha, pode deixar que não precisa nem se preocupar em limpar a casa, você só tem uma obrigação na vida e a sua obrigação é de estudar. Eu ouvi isso a minha vida inteira, gente. Não precisa fazer nada, que eu faço tudo para você, você só precisa estudar. E isso me fez muito bem, abriu todas as portas do mundo para mim, porque eu me vi realmente dona do mundo, mas também me criou identificando com a vida profissional sendo aquela única que importa. E a minha vida pessoal, o meu lado mãe, o meu lado feminino, né, o meu lado ânima, ele foi muito escondido e reprimido, porque e eu não tô julgando a minha mãe de forma alguma, porque a geração dela teve a repressão do ânimos, né? Todas nós viemos de mães, de avós que tiveram a sua força de criação profissional reprimidas, porque elas tinham que ficar simplesmente cuidando da casa dos filhos, dos 300 mil filhos, né? A minha mãe ainda saiu para trabalhar, minha mãe ainda teve a sua profissão, a sua realização profissional, mas eu tenho certeza que ela poderia ter ido muito além se ela tivesse tido todo esse apoio que ela me deu, entendeu? Então o apoio que ela me deu foi extremamente importante para eu ser quem eu sou hoje. E essa geração nossa foi criada assim, com as mães nos fazendo acreditar que nós podíamos tudo, que nós podemos tudo, nós somos donas do mundo. E esse é o papel mais importante que a gente exerce, que é o papel da nossa profissão.
Então a gente passou a girar, eu pelo menos, né? A girar a minha vida em torno da minha profissão e perceber que as pessoas ao meu redor começavam a fazer isso também. Meu marido, meus filhos, meus pais, todo mundo girando ao meu redor. E isso não me fez sentir bem, entendeu? Por quê? Porque, tipo assim, por que eu tenho que me achar profissionalmente mais importante do que os outros? Porque eu sou médica? Entendem? Será que a gente traz isso dentro de nós? Ser médico nos faz ser extremamente mais importante do que os outros, principalmente agora que nós estamos realmente aí como soldados na linha de frente atendendo pacientes de Covid e a gente se paramenta e vai para a luta confiando, né? Nossa, a gente precisa de muita confiança, né? Ultimamente, de muito olhar para essa confiança em nós. E talvez nem isso a gente saiba fazer, porque nós fomos falsamente criados para acreditar que não preciso ter essa eu simplesmente preciso seguir os protocolos, que tá tudo bem, que tem tudo um controle, que enfim, que a vida é assim, que tá tudo dentro do controle. E aí não está tudo dentro do controle, né, gente? E aí nós lidamos com as nossas frustrações, medos, angústias diante de um lugar que é a linha de frente, onde nós encontramos aí um inimigo tão diferente e ao mesmo tempo tão conhecido, mas que nos faz questionar e rever toda a nossa vida. E os papéis sociais, eles são extremamente importantes que a gente os conheça e que nós possamos conhecer aquele que nós exercemos. E são vários papéis que nós exercemos. Eu, por exemplo, nesse momento da minha vida, eu exerço o papel de médica, de esposa, de mãe, né, de filha, de professora, né, e de professora de yoga também, que apesar de que nesse momento eu não estou dando aula, pois de irmã, de amiga, tento ser amiga ainda, mas às vezes por áudios, né, conversando com as minhas amigas e tudo. Enfim, são muitos papéis e a gente dá uma fugida deles porque a gente se coloca apenas num papel que é o mais importante, que é o nosso papel profissional. Então, eu ouso dizer para você que ao chegar ao fim da sua vida, lá na idade bem velhinha, eu sei isso por mim também, nós talvez possamos questionar o que nós fizemos dos outros papéis, como nós nos dedicamos aos outros papéis. Isso é tão doloroso, né, gente? Às vezes a gente olhar e pensar, nossa, eu poderia ter sido mais mãe, eu poderia ter sido mais esposa. E a gente quer fazer tudo e dar conta de tudo, e a gente não dá conta de tudo, a menos que a gente abra mão de alguma coisa. E muitas vezes nós não queremos abrir mão do papel profissional, porque é ele que nos dá o status, porque é ele que nos dá aquele lugar de eu sou a médica fulana de tal, entendeu? Hoje eu lido de uma forma muito diferente com isso, porque eu já fui assim. Eu já fui aquela que queria ser a referência na minha cidade, desse atendimento integrativo, e eu vivia ali no meu ânimo fortemente, indo pra luta e brigando comigo e com tudo, e eu nem percebia que eu estava assim, né, e que estava me adoecendo. Isso foi, sei lá, uns 2, 3 anos atrás, e era uma força, uma gana, né, do masculino em mim, que eu nem percebi o quanto aquilo estava me adoecendo. Foi a partir do momento em que eu resolvi sentar e me reconectar com quem eu era, com o meu feminino, com a minha expressão mais pura. Isso eu pelo menos consigo através da meditação, através de orações, através do meu silêncio. Outra coisa que eu gosto de fazer é cozinhar. Quando eu tô cozinhando, eu me conecto muito comigo mesma. Quando eu tô cuidando de coisas simples, tipo cuidando da minha casa, passando roupa, né, gente? Que horror, né? Que horror não, tá vendo? Nós somos criadas para achar que isso era horrível. Ai, passar roupa, isso não é pra mim, gente. Ontem à noite mesmo, eu passei roupa estudando, coloco áudios aqui no foninho, as crianças vendo o filme, o Gabriel vendo o filme, a Maria estava em volta de mim também, brincando. Meu marido nesse momento está viajando, apesar de tudo, ele precisou viajar. Então, nós estávamos ali, eu passando roupa e as crianças brincando, vendo o filme, e eu me sentindo extremamente completa no meu papel, dona de casa e mãe, sabe? Então, assim, eu falei, nossa, esse papel aqui também eu gosto. Ele é um papel que me satisfaz, apesar dele ter valorização zero no mercado. Né? Apesar de que quando você fala isso, igual eu falei que, nossa, eu tô passando roupa, ai, que horror. Por quê? Porque isso tem zero valorização na nossa vida enquanto pessoas. Né? E nós temos vários papéis. E será que a gente exerce eles como? Né? Um jeito da gente trabalhar esses papéis é nós nos perguntarmos: quais são os que eu exerço? Quais são aqueles que são importantes para mim? Né? Qual o papel que é importante para mim exercer?
O de mãe é importante, por exemplo, quem é mãe, pelo menos para mim é muito importante. O de, o de mulher é importante, o de esposa é importante. Bom, qual é importante, qual a gente está deixando de lado em detrimento do nosso profissional, entendeu? Eu sei, como eu falei, que nós não vamos conseguir exercer todos com altíssima qualidade, mas nós podemos ter aí metas pequenas e metas grandiosas para esses papéis. Isso, não está no momento de fazer metas porque a gente não sabe nem se vai continuar vivo, né? Não é isso? Eu ouço isso muito. E eu digo, gente, ainda é o momento de nós olharmos sim para aquilo que a gente quer, porque o que vai definir, né, a nossa sabedoria e a nossa resiliência lá na frente, na hora que nós tivermos realmente um mundo diferente, né, porque ouso dizer que ele já está diferente, que ele vai sair muito, muito diferente depois de tudo isso, né? Até o William Bonner chorar no Jornal Nacional, eu já vi há um mês atrás, não sei. Então, assim, eu vejo que realmente a gente está vivendo o auge das nossas emoções, da nossa emotividade, da nossa capacidade de lidar com a gente mesmo. Então, em algum momento tudo isso vai diminuir, vai acabar, nós poderemos voltar a uma vida aparentemente normal. E quem vai ser a gente na hora que, né, eu li isso da Ana Cláudia Quintana, quem conhece ela, quem é médico sabe quem é ela, né, que é uma médica de cuidados paliativos e que lida com a morte diariamente. E ela trouxe uma frase que é a seguinte: quem será eu, quem será você quando essa porta se abrir? Né? E talvez seja essa a nossa pergunta. Quais são os papéis que eu vou valorizar totalmente quando as portas se abrirem? Será que realmente eu preciso ficar nessa gana total de simplesmente viver o meu profissional? Ou será que eu preciso realmente dar um pouco mais de espaço para o meu lado mulher surgir, para o meu lado dona de casa? E gente, não é para o outro, é para mim. É para o meu crescimento, é para minha satisfação. Como eu falei para vocês, quando eu passo roupa, eu escuto aulas. Eu gosto de cozinhar simplesmente focando na minha presença. É incrível a meditação que é para mim, o foco no presente quando eu estou cozinhando, de focar ali naquilo que eu estou fazendo, sabe? É como se fosse uma magia. Então isso me deixa muito feliz. Todo dia? Não, todo dia eu não gosto. Eu gosto esporadicamente, não, toda semana eu gosto de cozinhar, mas não todos os dias, né? Porque talvez por se tornar uma rotina, não sei. Mas mesmo que seja todos os dias, teve um momento que eu estava cozinhando todos os dias, que eu fiquei um pouco parada, e eu também me realiza. Então, o que é além da medicina que nos conecta com a gente mesmo? O que é além da medicina que é aquilo que eu sou, entendeu? Quem eu sou se eu não fosse médica? E aí eu me lembro de um outro momento em que eu questionei isso, que foi, essa aqui eu já contei outras vezes, mas eu vou contar. Eu tava com o Gabriel pequeno, foi muito doido o que aconteceu na minha vida quando o Gabriel nasceu, porque eu revi todos esses papéis. Foi assim um choque, pum, tudo caiu no meu colo, os papéis que eu exercia, e eu só exercia o papel de médica até então, né? Eu tinha, sei lá, uns 4 empregos e eu gostava, gente, não é porque eu não gostava, não, é porque eu sempre gostei. Inclusive a medicina, eu faço hoje a medicina integrativa, mas eu também faço a convencional, né, digamos assim. Eu dou um plantão de forma muito tranquila, porque eu sempre gostei de emergência, eu sempre gostei de trabalhar como médica. A questão é que aquilo ali pra mim não fazia sentido na totalidade dos resultados, entendeu? Assim, ficar só prescrevendo receitas ali não fazia mais sentido. Agora, numa emergência faz sentido para mim, porque ali eu atendo uma emergência e a pessoa realmente tem um quadro agudo que precisa ali de uma abordagem aguda, né? Mas naquela época eu atendia muito pronto-socorro. E eu atendia pronto-socorro da universidade, onde era só emergência mesmo. E eu também fazia um pronto-socorro de um hospital particular, onde era o dia inteiro atestado. E só que era assim, tipo 30 pacientes numa manhã. A gente sabe o que isso faz com a gente, né? Então, e eles brigando, porque era muito cheio e todo mundo esperava muito para ser atendido, né, e tal. Então, eu chegava em casa, como dizia meu marido, todos os dias que eu chegava em casa, era um pedido de divórcio, porque eu tinha que brigar com alguém de tão nervosa e estressada que eu estava, né? E aí eu engravidei. E eu passei a minha gravidez ainda lidando com esse estresse do pronto-socorro, da enfermaria, de HIV que eu conduzia, do pronto-socorro da universidade, que eu era staff, né? Então eu tinha que discutir os casos com os internos, com os residentes. E também tinha um outro trabalho que eu tinha, de CCIH, então eu tinha 4 trabalhos.
E aí eu engravidei, eu me preparei super bem para minha gestação. Eu só não me preparei para depois da gestação, né? Tive uma alimentação incrível, tive assim uma gestação incrível, apesar de trabalhar muito. E aí eu sabia que eu teria que deixar algum trabalho quando o Gabriel nascesse. E aí eu já tinha escolhido, inclusive, o que eu mais gostava, que era o da universidade, como emergencista lá. Só que eram plantões noturnos e eu não queria ficar à noite longe dele. Então eu sabia que eu deixaria os plantões da universidade. E aí voltei, e aí o Gabriel nasceu e eu surtei, gente. Eu não queria voltar pro trabalho, eu queria, na verdade, um lugar de mim voltou a brotar, que é o meu lugar escritor. Eu gosto de escrever, sabe? E eu passei a minha vida escrevendo e eu pensava que seria essa a minha profissão. E aí eu comecei de novo a escrever, eu comecei a não querer voltar para o trabalho. Enfim, eu tive um ano muito difícil, que foi o ano de 2014, porque eu sofria muito de ter que deixar para ir trabalhar. E isso acabou acontecendo com nem 4 meses, 3 meses e meio. Eu deixei ele no berçário em período integral, porque eu tinha que cumprir, né, o meu trabalho, assim. Então, e aí isso fez com que ao longo daquele ano eu fosse deixando um a um os meus trabalhos. Um a um foi caindo. Eu já começava a atender como médica integrativa. Naquela época, o que eu fazia como médica integrativa é essa parte de levar a pessoa para o autoconhecimento, que eu ensino no curso um pouco sobre isso, que é a parte comportamental. Né? Ainda não tinha os florais, ainda não tinha estudado os florais, e era a parte comportamental e as meditações. Então foi ali que eu comecei a atender, porque eu queria alguma coisa que fizesse sentido para mim. Só que teve um momento que eu falo que eu larguei todos os meus trabalhos, eu fiquei apenas com o de CCIH, que não era o que eu mais gostava, mas era o que me dava tempo para cuidar do Gabriel, porque ele era um trabalho flexível, que eu não tinha que cumprir carga horária, eu tinha que ir lá todos os dias resolver os problemas, mas no tempo que me coubesse. Então isso me deixava mais tempo com meu filho. E aí eu comecei, além de cuidar do Gabriel, a escrever de novo e a dar aula de yoga. E aí eu voltei, eu comecei a dar aula de yoga. E aí de repente eu tinha umas 3 turmas de yoga, foi a época que eu mais dei aula. E foi muito bom, gente. Eu falava, não. Só que aquilo fez com que eu me sabotasse, porque eu não acreditava que eu era médica que dava aula de yoga. O que é isso? Que absurdo. Por que eu tô trabalhando como professora de yoga, sendo que eu sou médica? Eu me fazia essa pergunta todos os dias. E o auge foi no fim do ano, daquele ano de 2014, que eu estava num desses eventos que vai chegar o Papai Noel, sabe? Tava num desses eventos com uma amiga, que eu fiz muitas amigas de maternidade. Nós fizemos um grupo lá, que foi o Colar, né? Um grupo de mães, que durou aí, tem até hoje os meus filhos o Gabriel é amigo das crianças e tal, eu tenho amigas muito fortes que ficaram desse grupo de mães, e essa amiga, ela também fazia yoga, ela fazia ashtanga. E aí a gente se encontrou nesse negócio do Papai Noel, e aí ela falou pra fulana que estava do lado dela, que era a professora dela de ashtanga: olha, essa aqui é a Patrícia, ela é professora de yoga. E ela só falou isso, entendeu? E aí a pessoa me conheceu, acabou de me conhecer como a professora de yoga. E eu falei, gente, como assim? Ela não falou que eu sou médica? Ela não falou pra amiga dela que eu sou médica? Eu não sou só professora de yoga. E olha, meninas, pessoas que estão me ouvindo, eu nunca fui aquela pessoa que, tipo assim, se apresenta: oi, tudo bem? Eu sou médica. Muito pelo contrário, meu marido sabe que eu levo, tipo assim, horas pra falar a minha profissão, que eu fico desviando, tentando não falar, porque as pessoas geralmente, elas tendem, né, a te tratar diferente quando você fala que é médico, a gente sabe disso. E eu não queria ser tratada diferente, então eu demoro muito pra falar a minha profissão, quando eu me apresento e tal. Apesar da pessoa ficar buscando aquela resposta, eu dou várias outras respostas e eu não dou essa. E aí, bom, mas naquele dia me incomodou ela também não falar sobre isso. E aí eu percebi o quão apegada eu era ao título de médica, né? Só que aquilo me incomodou num outro nível também, de achar, não, eu preciso voltar a trabalhar como médica, isso é uma missão e tal. E aí voltei também, e acabei voltando na época, foi muito positivo, porque eu tinha o consultório e eu tinha também um trabalho em um convênio que valorizou muito o que eu levei, na época eu fazia coaching em saúde, né? Que era esses métodos comportamentais, então eles valorizaram muito isso. A gente tinha programas aí mensalmente de palestras com meditações, e todos os pacientes passavam por mim, pacientes que iam para a cirurgia bariátrica, mas que antes passavam por mim. Muitos não precisaram ir para a bariátrica porque mudaram alguns comportamentos.
e tal, e optaram por fazer mudanças de hábitos. Então eu tive resultados incríveis nesse convênio que eu trabalhei, foi muito legal. E eu saí, e aí, né, isso foi o ano de 2015, e aí eu engravidei da Maria, e a Maria nasceu 31 de dezembro, e aí eu deixei o convênio para poder ter a Maria, né? E quando eu voltei, infelizmente quando eu voltei da licença, eu voltaria para lá de forma muito tranquila, porque eu amei trabalhar lá. Só que foi a primeira quebradeira que a gente teve no país, né? E lá também fizeram vários cortes, e imagina onde eles cortaram primeiro, né? Nos programas de promoção de saúde. Então eles cortaram os programas que eu fazia. E tá tudo certo também, eu fiquei super feliz de ter tido a oportunidade de estar lá por um tempo, e aí fui cuidar da minha vida, né? Então, contei essa história longa para vocês, né? Só para falar o quanto eu também sempre me vi identificada com o meu papel médica. E como eu também tenho revisto isso, sabe? Por exemplo, eu não sei ou talvez eu não saiba se outra coisa. É muito difícil desapegar de um lugar profissional que a gente conhece, né? Eu poderia já ter desapegado desse papel de médica há muito tempo, mas, por exemplo, hoje eu optei por voltar para o SUS, e quando eu voltei lá pro PSF, pra residência, né? Naquele momento que eu senti foi assim, nossa, eu tô no lugar certo agora. E realmente esse é meu lugar agora. Nesse momento é esse meu lugar. E foi muito em paz essa volta pra mim. Claro que tem muitos dias em que eu questiono, em que eu me pergunto se eu estou lá porque é o lugar mais fácil, que eu já conheço, e não me desafia, ou se realmente é porque eu acredito que é possível fazer coisas novas ali, entendeu? Então, como vocês, eu também tenho dúvidas, né? E o que eu quero trazer dessa live é o seguinte: nós precisamos... Gente, será que eu falei? Eu não sei se eu fiquei enchendo linguiça, né? Mas tudo bem. Me perdoem, né? Talvez eu não tenha falado nada, porque filosofia às vezes é um pouco isso, né? A gente fala para tirar de nós algum tipo de despertar, algum tipo de pergunta, algum tipo de pensamento. É a maiêutica, né? A maiêutica de Sócrates, é fazer perguntas para que as respostas venham da outra pessoa. E eu falo que a gente faz isso com o paciente, a gente faz a maiêutica, porque quando a gente faz perguntas certas para os pacientes, ali brota as respostas certas que eles mesmos precisam ouvir, não a gente, né? A gente não precisa ouvir nada, são eles que precisam ouvir. E aí, que bom então, obrigada, Viviane. Bom, e aí, né, esses papéis que nós exercemos, eles são de extrema e fundamental importância que nós possamos conhecê-los, entendeu? Então hoje, né, qual aquele que grita, que chama aí dentro de você, que você sente que está te chamando, que você sente que você deixou ele um pouquinho de lado e que ele está te gritando? Talvez seja o papel mulher, né? Se conectar com o seu feminino. E eu nem estou falando que é ter um relacionamento, que é ter um companheiro, talvez você não tenha, mas talvez você tenha e queira realmente se conectar mais com o seu companheiro. Ou talvez seja o ser mulher simplesmente encontrar a sua feminilidade, em estudar mais sobre a sua feminilidade, entendeu? Que bom, Izzy. Então, é isso. Qual o papel que eu exerço, que tá me gritando que eu não tô exercendo, entendeu? Que eu tô deixando de lado. Talvez seja esse papel de ser mulher, né? Talvez seja o papel de ser mãe, talvez seja uma bailarina que ficou escondida aí dormindo, talvez seja uma escritora como eu, né? Falei, né, que eu gostava de escrever, sempre gostei. E ele ainda grita dentro de mim, e às vezes eu falo, pera só um pouquinho, porque agora eu tô muito cansada, eu não consigo escrever nada, entendeu? Então, talvez a gente fala sempre para esses papéis aí, que a gente, pera um pouquinho, que eu já vou olhar para você. Eu só tô muito cansada nesse aqui que eu tô exercendo. E às vezes o nosso descanso tá ali naquele outro papel que a gente deixou de lado, entende? Então, o que é esse que tá gritando aí para você? O que ele tá querendo te contar? Faz esse exercício. Ele não vai brotar de uma vez, né? Ele não vai brotar o tempo todo, mas ele vai vir aos pouquinhos as respostas. E se dê o presente, se permita exercer outros papéis. Isso é se dar uma permissão. Eu estou te dando uma permissão, não sou sua mãe nem seu pai, tá? Porque às vezes a sua mãe não te permitiu exercer outros papéis, mas eu não sou sua mãe nem seu pai. Mas eu digo que o universo te dá a permissão de ser outra pessoa além da sua profissão, entendeu?
O universo te permite que você tenha outros papéis, que você resgate as tintas para pintar, se você quiser, que você vá para a cozinha, se você quiser passar roupa, que não tem nada de errado, entendeu? Então, cada um de nós tem particularmente papéis que não foram exercidos e que a gente gostaria de ter exercido. Qual é esse que ficou gritando aí dentro de você? Essa é a primeira reflexão que eu trago para o dia de hoje. E a segunda reflexão é a seguinte, você exerce aí 5 papéis, tipo mãe, esposa, filha, professora de yoga, médica, vamos supor que sejam esses 5 papéis principais aqui. Defina pequenos objetivos para eles, entendeu? Mensais, talvez, no meu papel esposa eu vou mensalmente, semanalmente ter um momento só com meu marido, entendeu? Eu vou semanalmente tirar um tempo pra gente namorar. No meu papel mãe, eu vou todos os dias tirar 1 hora para brincar com os meus filhos. Eu tô fazendo isso no meu papel mãe, viu, gente? E eu vou falar para vocês que 1 hora deixa eles completamente satisfeitos. Eles sabem que tem a hora da brincadeira. Então a gente tem aqui, nós fizemos uma agenda pra gente não surtar, né, com essa quarentena. E aí nessa agenda tem a hora de brincar. E aí nessa hora de brincar, ontem eu tava com uma preguiça dessa hora de brincar. Mas eles ficaram, hora de brincar, hora de brincar. E aí a gente foi. E aí eu brinco, me divirto também. E aí é por 1 hora. E essa 1 hora eu dediquei a eles na brincadeira, entendeu? Então, o que é o seu pequeno objetivo para o seu papel mãe, por exemplo? Para o seu papel esposa, para o seu papel dona de casa, para o seu papel médica, para o seu papel bailarina, não sei, artista ou sei lá o que, entendeu? Então, tira aí um tempinho para dedicar um pequeno objetivo ao seu papel. E aí, eu vou pedir para você ir mais longe ainda. Para você pensar quando tiver velhinha, quando tiver realmente ali diante da morte, né? Olha só que coisa, né? Eu comecei falando disso, de como ela está próxima a nós nesses momentos, né? Mas suponhamos que você vai viver muito. Como que você quer terminar esses papéis? Quando você olhar para trás e falar assim, como mãe, qual vai ser a sua grande realização? A minha grande realização, ela vai ser se os meus filhos estiverem felizes, comprometidos com o mundo, envolvidos em questões que façam o seu propósito brilhar e a sua alma gritar de alegria. Então essa é a minha meta. E será que todos os dias eu estou fazendo um pequeno objetivo que vai me levar a essa meta com os meus filhos, entendeu? Aí falando nisso, um deles acordou, tá passando aqui. E aí, essa é a minha pequena meta. Todos os dias uma pequena meta que vai me levar à grande meta, que é a que eu quero de trazê-los para uma maior consciência. E a minha grande meta com relação à minha profissão no final. Eu quero ser lembrada como a médica que fez isso, isso e isso. Então, todos os dias eu estou fazendo pequenas metas, ou todos os meses, para chegar naquele lugar que eu quero, no final. Não tem final, mas digamos que a gente tem o final dessa história, que foi uma história como Patrícia. Entendeu? Então, são essas as reflexões que eu trouxe para vocês hoje. Lembrem-se de não se identificarem apenas com quem vocês são profissionalmente, que vocês são muito além disso, entendeu? Tá bom? Então, eu agradeço as pessoas que ficaram aqui escutando, né, até agora. Foram conversas bem reflexivas sobre esses papéis que a gente exerce, né, na sociedade e sobre os papéis que a gente exerce com a gente mesmo. E eu gostei muito, muito, muito mesmo, tá? Obrigada, gente. Esse vídeo não consegui gravar no YouTube ao mesmo tempo, então o que eu vou fazer? Eu vou baixar, vou pedir para o Henrico, que é quem cuida dessa parte para mim, para que ele coloque lá no YouTube também, para quem quiser assistir depois, tá bom? Então tá, um bom dia, até mais. Lindo dia também, Átila. Saudade de você. Um beijo. Tchau, Viviane. Fica com Deus.